Pai, muito obrigado, a Deus, por mais um momento, Pai, de estarmos aqui, Senhor, reunidos, ó Deus, porque a Tua palavra mesmo diz, ó Deus, onde que 2 ou 3 reunidos está, a Sua presença também é real. Então, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui conosco. E peço, Pai, que nós possamos a cada dia, Senhor, construir, ó Deus, esse ambiente. Amém. Nossos corações possam estar, ó Deus, sedentos por este momento de ouvir a Tua voz, de entender a Tua palavra, Deus, não somente, ó Deus, naquilo que é descrito, mas sim na Sua intimidade, naquilo que é o mistério que o Senhor revele para nós, Pai, neste momento. Ser conosco nesse estudo, fala ao nosso coração, revela toda a Tua graça e Teu poder. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 A lei do sábado. Moisés reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e anunciou-lhes: Eis o que o Yahweh vos mandou de fazer. Durante 6 dias será feito todo o trabalho, mas o 7º dia será para vós um dia santo, um dia de repouso completo consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. No dia de do sábado, não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas. Ofertas para o tabernáculo. E Moisés continuou a transmitir para toda a comunidade dos filhos de Israel que ouviram do Senhor: Eis que Yahweh ordenou: Fazeis entre vós uma coleta para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve ao Senhor, como oferta, ouro, prata e bronze, fios azuis celeste, púrpuras, escarlate, carmesins, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro tingida de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de iluminação, especiarias para o bálsamos de unção e o incenso aromático, pedras de ônix e de outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que forem habilidosos entre vós venham executar tudo quanto Yahweh ordenou. O tabernáculo, com a sua tenda e a sua cobertura, seus ganchos, suas armações em tábua de madeira de acácia, suas vergas, sua coluna e base, e a arca com suas varas para o transporte, propício, a tampa e o véu que a protege. A mesa também com seus varais e todos os seus utensílios e os pães da presença. E o candelabro de iluminação com seus acessórios, suas lâmpadas e o azeite para iluminação, o altar do incenso com seus varais, o óleo da unção, o incenso espacial aromático, a cortina divisória à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto com as suas grelhas de bronze, suas varas de transporte e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e a sua base, e as cortinas externas do átrio, que é o pátio, e suas colunas e bases, e as cortinas de entrada, as astecas do tabernáculo e do átrio com suas cordas, as vestimentas litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seu filho, para quando oficiarem como sacerdotes. A prontidão do povo em contribuir. Então toda a comunidade dos filhos de Israel reuniu-se da presença de Moisés. Todos que estavam dispostos, cujo coração generosamente os motivou a doar, trouxeram uma oferta ao Senhor, para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços, bem como para as vestimentas sagradas. Todas as pessoas que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e todos os tipos de broches, brincos, anéis, braceletes e ornamentos variados, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente dedicada perante Yahweh. Todos que possuíam fios para o tecido de lã, azul celeste, púrpura, escarlate, carmesim, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro tingida de vermelho e couro fino de oriundos do mar, ou os traziam. Todos aqueles que traziam suas contribuições de prata e de bronze procediam como entregando uma oferta de adoração ao Senhor. E toda pessoa que tinha posse de madeira de acácia para qualquer das partes da grande obra, da mesma forma efetuou essa doação. As mulheres talentosas e artesãs traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, tecidos de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade
teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e muitas outras pedras preciosas, para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Doaram também raras especiarias e azeite puro de oliva, para a iluminação, para o preparo do bálsamo, da unção e para um incenso especial aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária e generosa a Yahweh. A saber, todo homem e mulher cujo coração os movia a doar uma oferta para a obra que Yahweh, por intermédio de Moisés, tinha ordenado que se fizesse. Os construtores do tabernáculo, anunciou, pois, Moisés aos filhos de Israel: Vede, Yahweh escolheu o convoco Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu de Espírito Santo, encheu de Espírito de Deus, capacitando plenamente com talento e habilidade artística, para projetar desenhos e executar trabalho em ouro, prata e bronze, para cortar e lapidar pedras preciosas e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E o Senhor concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e a habilidade de ensinar outros. Encheu-lhes, portanto, o coração de sabedoria para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino, como fios de lã azul celeste, roxos, vermelhos e como tecelões, hábeis em toda espécie de trabalho e exímio desenhista de projetos. Dá para continuar, né? Né? Uhum. Pedrinhos. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens de coração sábio, a quem Yahweh concedeu extraordinário talento e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizaram todo o trabalho, precisamente de acordo com o que o Senhor orientou. A entrega da oferta de oração. Moisés convocou, pois, a Bezalel e a Oliabe, a todos os homens capazes a quem o Senhor abençoara com sabedoria, e todos cujo coração os impelia a cooperar com entusiasmo na realização da obra. Assim, na presença de Moisés, eles receberam todas as ofertas que o povo israelita havia trazido para a construção do santuário. E as pessoas costumavam trazer suas doações voluntariamente, manhã após manhã. Por esse motivo, todos os artesãos talentosos que trabalhavam no santuário tiveram de interromper seus afazeres e a solicitar a Moisés: Vede, o povo está trazendo muito mais do que o necessário para realizarmos as obras de Yahweh, ordenou que fizesse. Então ordenou Moisés. A sua orientação foi: proclama em todo o acampamento, dizendo: nenhum homem ou mulher deverá mais fazer ou trazer objeto algum para ser oferecido à construção do santuário. É dessa maneira o povo foi impedido de trazer mais contribuições, porquanto que havia recebido era mais que o suficiente para realizar toda a obra e sobejava. A construção da tenda de Deus. Os artistas mais talentosos e habilidosos, dentre todos que trabalham na obra, levantaram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, com figuras de querubins bordados sobre eles. O comprimento de cada cortina era de 12 metros e 60 centímetros e 1 metro e 80 centímetros de largura, uma única medida para todas as cortinas internas. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 eram também ligadas uma à outra. Fizeram lançadas de lã azul celeste ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. 50 lançadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina da extremidade do segundo conjunto. As lançadas eram transpostas uma à outra. Depois fizeram 50 ganchos com colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas umas nas outras, e o tabernáculo passou a ser um todo uniforme. Fizeram também um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra para servirem de cobertura para a tenda de Deus, o tabernáculo.
As 11 cortinas internas tinham as mesmas medidas, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Juntaram a porta as 5 cortinas entre si e de igual modo as 16 restantes, e fizeram 50 lançadas em torno da borda da última cortina interna do outro conjunto, e fizeram também 50 colchetes de bronze para prender as duas peças uma na outra, a fim de formarem uma só cobertura. E confeccionaram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima dessa colocaram outra cobertura feita de peles finas, as tábuas em formas de esquadrias, e fizeram ainda para o tabernáculo armações com as tábuas de madeiras de acácia, a fim de colocá-las em posição vertical. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Assim, todas as armações do tabernáculo foram feitas com tábuas da maneira de acácia. Produziram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata a serem assentadas debaixo delas, 2 bases para cada armação de tábua, uma debaixo de cada encaixe. Fizeram para o segundo lado do tabernáculo para o norte 20 tábuas e 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o fundo do tabernáculo, para o oeste, fizeram 6 tábuas. Prepararam também 2 armações de tábuas para os cantos do fundo do tabernáculo. Eram geminadas, desde a parte inferior até a parte mais elevada, fixadas numa só argola, ambas confeccionadas ao mesmo modo. Havia, portanto, 8 armações de tábua com suas 16 bases de prata, 2 bases para cada tapa. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas do primeiro lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do fundo do tabernáculo, do lado do mar. Prepararam o travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das tábuas. Revestiram de ouro todas as armações de tábua, e de ouro fizeram suas argolas para sustentar os travessões, os quais igualmente foram revestidos de ouro. Confeccionaram o véu de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. Fizeram no bordado com figuras de querubins. Fizeram para o véu 4 colunas de acácia e as revestiram de ouro. Seus ganchos eram ouro e fundiram suas bases de prata. Para a entrada da tenda, confeccionaram uma cortina de linho fino trançado e de seus fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, também obra de arte do bordador. Com as suas 5 colunas e respectivos ganchos, revestiram de ouro as partes superiores e lateral das colunas e fizeram de bronze suas 5 bases. Se quiser continuar? Muita coisa, hein? Eu já vou continuar aqui, Então porque vai. aí já mata logo. Vamos lá, 37. A Arca da Aliança. Bezalel fez a arca com madeira de acácia com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revertiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. A mesa e seus utensílios. Fez a mesa com a madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também
ao seu redor uma borda com largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos, onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda, para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia revestida de ouro. De um ouro puro, fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para o incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramavam as ofertas de bebida. O candelabro de ouro. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, as artes, as taças e as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa, num dos braços, cada uma com um botão e flor. As 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com um botão e flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro com os seus botões e todos esses utensílios. O altar do incenso. Fez ainda o altar do incenso de madeira de acácia, era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro na parte superior todos os lados e as pontas e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo. E usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e um incenso puro e aromático, obra de perfumista. 38. O altar dos holocaustos. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos, com 1,35 m de altura, era quadrado, com 2,25 m de cada lado. E fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos seus 4 cantos, formando uma só peça com o altar, a qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze para sustentá-las as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-a de bronze e colocou-as nas argolas, nos 2 lados do altar, para que o pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. O pátio. Fez também o pátio. Do lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e suas ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinham 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22 metros de largura
Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino traçado, e as bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também eram revestidas de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino traçado e os fios de tecido azul, roxo, vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e a semelhança das cortinas do pátio. Tinham 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata, e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que os rodeavam eram de bronze. O material para a construção do tabernáculo. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo. O tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Isamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total de ouro recebido na oferta movida e usado para a obra do santuário foi de 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida os que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, mas com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados mesmo. É isso, para 603.550 homens e 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas da prata foram usadas para fundir as bases do santuário e o véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revertir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e da sua entrada, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Amém? Vamos. Imagina você a ler hoje, já vai gravar. Rapaz, 1, 2, 3, 4 capítulos. 37 nós começamos. 35? 35, né? 35. 35, isso aí. Eu acho que Deus quer falar? Eu acho que isso aqui, cara, o que a gente leu aqui é mais mesmo orientação, né? A gente já falou a respeito disso um tempo atrás, é mais Deus querendo que o seu povo entenda o que ele quer, o que é adoração, né? Que Deus fala que o sábado ele quer que as pessoas não deem aquela desculpa, o trabalho, então assim, o sabá é do Senhor. Então no sábado você não pode fazer nada a não ser adorá-lo. E aí a gente vê o cuidado de Deus em aonde que vai ficar a presença dele, né? As pessoas terem esse entendimento, e as pessoas, na verdade, sim, já acreditam, depois de ter passado o que passou, né? Começam a acreditar
e a depositarem a fé no Senhor. Tanto que eles arrecadam não sei quantas toneladas, e aí chega uma hora que o pessoal fala: ó, Moisés, tá vindo muito mais do que nós pedimos, pode falar para o pessoal, para o povo parar. E aí Moisés manda o decreto para o povo. Senão, filho, o povo tava assim, bem entregue, né? Eu fico imaginando que, tipo assim, que nem aqui no 35, capítulo 35, verso 21. Fala assim, todos os Qual? que estavam... 35, 21. 35, capítulo, versículo 21. E todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor, para a obra da tenda do encontro. Eu acho interessante que, tipo assim, o Senhor falou, né, para eles, né, trazerem a oferta, mas não falou a quantidade da oferta. Tipo assim, trazem a sua oferta. E se a gente parar para pensar, foram 3 materiais aqui mais usados, que foram ouro, prata e bronze. Ouro, prata e bronze. Não sei como é que era antigamente, mas creio que se mantém, porque são itens que são valiosos. Até hoje, o ouro é muito valioso hoje, a prata e enfim. Então, ali também, provavelmente foi um despertar do Senhor para falar ao coração daquele povo o seguinte: ei, aqui, será que vocês dão mais valor aos seus bens, ao seu dinheiro, ao seu ouro ali, do que a minha presença, né? E aí eu achei interessante, porque aí chega essa parte aí que eles falam: não, fala lá pro povo para parar, que tem muita coisa aqui, não precisa. E aí, o coração generoso, né, do povo. Coração generoso. E eles acho que é legal frisar isso mesmo, porque a gente vê que o povo tava entregue para adoração, sabe? Queria mais realmente, queria uma presença. Moisés entendeu isso e conseguiu repassar isso pro povo. Ah, Deus, sim, eu não quero que o anjo nos acompanhe, eu quero o Senhor. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Então, Deus sempre quer que a gente consiga ter aliança com Ele. O intuito dele é nos salvar, não é nos destruir. Então assim, ele quer o melhor, só que ele é justo. Você pecou? Amém. Você vai passar por isso, mas eu vou passar contigo. Isso aí. E esse aqui já é um povo, digamos que uma geração nova, né? Geração diferente. Porque depois que Moisés desce ali do monte, né, e vê o bezerro ali de ouro, ele fica pistola ali, viu? Passa a foice. 5.000. E aí, esse aqui já é um povo novo, digamos assim, né? Claro, estavam ali ainda os remanescentes, mas já era uma geração nova. Então, essa geração a gente pode ver aqui que... E essa geração que vai começar a dar início para entrar na Terra Prometida. Porque eu acho que assim, o mindset, o entendimento deles mudou. Com certeza. Poderia ter uns remanescentes do outro? Com certeza, sim. Porque Moisés também não tinha morrido. E aí a gente vê que o povo está mais propício a seguir o caminho do Senhor. A ouvir o Senhor. Eles não estão mais... Eu não posso dar esse mole. Ah, eles pediram, então nós vamos entregar tudo. Né? É aquela coisa que a gente fala, a gente não... Igual eu falo não tem como mais eu retroceder, não tem mais essa alternativa de pensar, ficar relembrando o passado, de olhando para trás. Não tem mais isso, cara. Ou a gente segue ou a gente segue. Não tem mais isso. Ou a gente segue ou a gente morre. A opção é essa. Quem não fizer o sábado é do trabalho do Senhor, quem trabalhar vai morrer. A gente está assim, sabe? Não tem como mais ficar olhando para trás. Não tem como mais eu não tenho como mais receber adorar a Deus só no domingo, receber aquela porção só no domingo. Não tem mais prazer nisso. Foi um churrasco de um amigo, né? Um amigo que não é cristão, no sábado, né? Sábado ficou de Santa Ceia lá. Né? E aí eu fui lá antes, né? Passar lá antes pra ir depois ir pro culto, né? Que eu ia direto. Falei, mano, eu devo dar uma passadinha, beleza, eu dou uma passadinha aí, só que vou ficar não, hein, velho. Só ficar um tempinho mesmo e aí eu vou embora. E aí, cara, não tem como você vai lá e você fica assim, sem prazer. E aí todas as pessoas que vêm falar contigo, que você fala de Deus, tipo assim, o que esse cara... O que esse cara tá falando, velho?
O moleque meu, o menino lá, um amigo meu que é o dono da casa lá, veio falar comigo, caraca. Eu falei, e aí, como é que tá? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tá tudo caminhando? Ele, não, tá indo. Eu falei, tá indo não, mano. Se não tá indo é porque não tá, Deus não tá no barco. Aí ele não entendeu nada. Aí eu falei, tem que se entregar pro Senhor, porque ficar nessa vida aí, tipo assim, o cara não entendeu nada do que eu tava falando. O cara não entendeu. Cara, porque assim, igual as pessoas, igual o Zé vai falar comigo, eu tô rebatendo porque assim, porque eu gosto das pessoas, velho. Sim. E eu sei se essas pessoas acontecer algum mal com elas praticamente assim, só quem sabe é Deus, mas assim, pelo caminho que elas estão levando, aparentemente não irão pro céu. Então assim, eu me importo. E aí, às vezes seja que, se ele vai ficar chateado, se o meu amigo ficou chateado, pouco me importa, André. Não quiser mais falar comigo, não quiser mais me convidar, amém. Sabe? Eu sei que você lançou a semente. Exato. Tem que lançar. E aí eu tô assim, e as pessoas ficam, aí depois veio o outro comigo, aí os meninos começaram a ficar meio olhando assim, sabe? Eu não sei se vocês estavam achando que eu tava ficando meio doido já, se eu tava falando nada com nada. E assim, a oportunidade que eu tenho assim, é de falar de Cristo. E eu só quero falar dele. Sabe? Não tenho prazer de ficar falando. Às vezes a gente brinca e fala de um futebol pra descontrair, porque sabe? Mas fala do futebol, aquela coisa só pra interagir Sutil, mesmo. né? E se depender, a gente só fala do Criador. Do que ele fez, do que ele faz, da importância dele para a gente. Isso. Para que possamos, sabe, melhorar cada dia mais. E aí, na verdade, a gente fala que a gente tá cheio, né, cara? Exato, tá cheio, a gente só transborda, é fácil. Só transborda, só fala o que já está ali dentro, né? E quando a gente tá cheio de alguma coisa ruim, a gente vai só transbordar aquilo que tá coisa ruim, cara. Só transborda. E é maravilhoso, mano. Estar na presença dele em meio a qualquer circunstância. Qualquer circunstância. E você fala a verdade. E ontem o pastor tava falando, rapaz, aí falando dessa situação aí, não é mais tempo de buscar a igreja só dia de domingo. Boa. Não é mais tempo. Aí ele falou, quero ver se você ficar desempregado. Será que você vai continuar constante com o Senhor? Ele falou de constância, perseverança e constância, né? Criar raízes, né? E aí ele citou isso. Criar raízes, aí vai falar sobre o semeador. Jesus fala a parábola do semeador. Ele falou também lá. Falou? Eu também falou. Raiz, solo fértil, falou tudo isso. E aí você vê como é que as igrejas estão conectadas, né? E aí o tempo. As que estão alinhadas, sim. Sim. E é o tempo, cara. É o tempo, não tem como falar. Não tem que falar outra coisa. E não tem que amaciar ego de ninguém, não. O tempo o mundo das trevas. Vai falar Mateus 13, ele falou que. Aí eu tirei até um print, falei, cara, tem que dar mais. Aí eu tirei um print do que ele tinha falado, pastor. E aí ele falou sobre isso, entendeu? Aí ele falou sobre justamente, né? Que não há tempo. Sobre Isaías vai falar sobre a profundidade que você quer estar com o Senhor, né? Se você quer se lançar no Espírito. E cara, eu tô assim, só transbordando. abestado até agora. Sobre o que ele derramou. E aí a gente vê igual a gente lendo aí o cuidado, né? Que as pessoas para ter o acesso à presença dele. Sim. E a gente está desfrutando isso, sabe, André? Cara, isso não sai igual. O véu foi rasgado, mano. Caraca. Para um pecado meu e o seu, a presença dele, sabe? A gente busca aqui, a presença dele é real, é palpável. Caraca, mano, isso Imagina se fosse esse tempo hoje. Não ia ter, cara. Não ia ter. O povo tá todo mundo morto aí, magicamente. Não ia ter, não. Não ia ter, cara. Não ia ter. Rapaz, aí eu fico doido. Aí eu fico maluco, velho. Sabe? As pessoas que indo lá na frente, se entregando, falando, não, eu preciso mais. E caraca, mano, você poder participar, ajudar as pessoas a caminharem contigo, cara. Não tem preço, né? Não tem preço. Isso é a satisfação realmente do cristão, né? É o ápice. É a profundidade que gera
maturidade. Sim. Rapaz, hoje eu li uma frase, essa frase aqui foi... Porque se eu quero estar mais profundo, eu vou ficar mais maduro, eu vou ter mais, sabe, eu vou ter mais cabeça para seguir. E, pelo amor de Deus, gente, então... Olha, essa frase que foi que eu achei interessante. Depois de um tempo, a gente entende que o amor é mais raiz do que flor. Que o amor é mais a profundidade do que uma beleza. Mas mano. Cara, quando a gente entende isso, acabou, filho. Se a gente buscar o amor de Cristo, criando raízes, a gente não vai se embelezar com o que é visto, estereótipo, né? Com o externo. Rapaz, é sinistro. Mas amém. Vamos agradecer. Amém. Deus, somos gratos, Pai, por tudo, Pai. Pelo final de semana, Pai, somos gratos por hoje podermos proferir a Tua palavra, de podermos entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem deixado para nós. Somos gratos por isso, Pai. O Senhor é bom. Continua nos aperfeiçoando, nos moldando conforme a Tua vontade, para que possamos crescer, Pai, em discernimento, em sabedoria no Senhor, Pai, na palavra, Pai, que possamos, Senhor Deus, ter a palavra de fé, Senhor Deus, nas nossas bocas, que possamos proferir para os nossos amigos, Pai, que possamos, Senhor Deus, nos dedicar, Senhor, à Tua obra, Pai, nessa terra. Possamos, Senhor Deus, um ajudar o outro, Pai, possamos, Senhor Deus, fazer a Tua vontade, em meio a tudo, Pai. Qualquer circunstância, somos gratos, Pai, por tudo, Pai. Nos faça, Senhor Deus, presente, Senhor Deus, em todos os nossos momentos, cada decisão das nossas vidas, que o Senhor venha, Senhor Deus, ser o primeiro de tudo, Pai, que nós possamos olhar primeiro para o Senhor e depois decidir, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos dê uma semana maravilhosa na Tua presença, Pai, que possamos, Senhor Deus, identificar, Pai, mais e mais de Ti, Pai, em todos os momentos, Pai, que possamos nos dedicar mais, Pai, que possamos, Senhor Deus, nos entregar a nossa primícia ao Senhor, Pai, em tudo, Pai. Te bendizemos, Pai, se faça presente nas nossas vidas, Pai, nos dê, Senhor Deus, o intelecto espiritual, Pai, que possamos, Senhor Deus, viver a plenitude do Espírito, Pai, nesses dias, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.